Perfeito time. Boa noite. Eu começando a enviar aqui pontualmente às 20h20. Gostei da pontualidade. Aí, perfeito. Boa noite, pessoal entrando. Ah, boa Oi, noite. Tudo tudo bom? bom? Tudo bom, André? E você? Tudo ótimo. Tá me ouvindo bem? Muito bem, tô te Ah, ouvindo perfeito. muito bem. Você tá me ouvindo bem também? Tô ouvindo. Aqui eu tava de fone, só que o fone não pegou, mas acho que o telefone capta também. Está Ah, bem? então tá joia. Tudo ótimo, aqui ansiosa para esse nosso primeiro encontro, né? Sim. Também, passei o dia inteiro pensando, o dia inteiro tentando captar algumas ideias, tentando ver que poderia ser. Daí o que veio no coração é assim, vão conversando que as coisas. Mas é sempre assim, você sabe que muita coisa que me vem assim, meu Deus, não sei como vai ser, não sei o que vai. Primeiro vem a decisão de fazer, né? Depois você Sim. aprende no caminho. Então, acho isso que eu acho legal, né? Mas eu também pensei, André, da gente contar um pouquinho da gente, né? Para quem está te acompanhando, que não me conhece, quem está acompanhando, me acompanhando que não te conhece, para saber um pouquinho, né? Primeiro, de nós dois, um pouquinho desse nosso encontro. Claro que de uma forma bem resumida, né? Porque ninguém tá aqui para ficar sabendo da vida do outro, mas até contar do nosso encontro, que foi muito legal, né? Sim. Sim. Acho a ideia muito boa. Quer começar? Daí a gente Vamos vai, a lá. partir daí, vai trocando. Vamos lá, então. Eu sou Caterine, né? Tenho aí como trabalho, aí como meta de vida, trazer mais energia, uma energia purificada aí para todos nós através dos orgonites. Mas antes de ser a Caterine dos orgonites, da Consciência 81, eu sou casada com o José, sou mãe do Otto, da Alice, me formei professora já faz uns anos, fiz filosofia, fiz pedagogia. Mas não tinha jeito, porque na verdade eu tinha um lance com as artes, sabe? A minha família sempre foi para as artes. E eu tive, e assim, foi rodando, foi rodando, foi rodando, e esse percalço me trouxe de novo para a questão das habilidades manuais, né? Da feitura, de mexer com a mão. E eu já encontrei muita gente que diz que assim, minha mão transpira bastante, a minha mão é quente, aí o pessoal fala, você precisa trabalhar com as mãos, porque o teu modo de colocar energia nas coisas é através das mãos, né? Então, aí comecei a fazer os orgonites aí há algum tempo, inclusive encontrei o André por conta dos orgonites, né? O André vai chegar lá nessa parte, mas o André comprou uma peça minha num amigo nosso, que é o Alan, lá da Quartzo Pedrarias. Se um dia ele estiver vendo ou estiver por aqui, um beijo, Alan. E aí entrou em contato comigo e aí o santo bateu, né, André? A gente se encontrou, essa foi a verdade, né? Encontro. Foi um encontro mesmo. E a partir daí a parceria só cresceu. Só cresceu. A gente, nossa, não sei em quantos anos, né, André? A gente se conversa, se fala, Faz um tempinho. faz um Foi antes da tempinho. pandemia. E às vezes a gente até fica um tempão sem se falar, mas quando a gente se fala, parece que a gente se falou ontem, né? Tem uma Exatamente. super intimidade. A gente, engraçado que eu e o André, quando a gente se encontra no telefone ou se encontra em algum lugar, a gente tem ideias parecidas e quando um vai contando pro outro, eu vou falar, meu, eu ia te falar exatamente isso, né? Sim, a sintonia é muito grande, muito grande. E é uma sintonia de criação, né? A gente sempre cria muito junto. Verdade. Tanto projetos como esse que a gente está começando hoje, as peças de Orgonites e outros projetos que ainda virão, né? Então, E aí, temos surpresas em breve, temos teremos surpresas. novidades em breve. Então, assim, é uma parceria de criação mesmo. Nós dois juntos temos tem pessoas que têm outro tipo de relação, né? Mas a gente se encontra, a gente fica mais criativo ainda. Isso é Quando muito a gente legal. se encontra, é como se a gente tivesse um upgrade, né, André? Eu brinco que o André me traz upgrades, porque assim, a gente fica um tempão sem se falar, quando a gente se encontra, surge uma ideia que vai criando outra, e a gente vê uma rede acontecendo em volta, né, André? Sim, Mas exatamente. fala um pouco de você agora, para quem está acompanhando pela Consciência 81 e não te conhece, que eu acho muito difícil, porque o André já teve por aqui, tem uns cortes com ele por aqui.
Mas para quem não te conhece, está chegando aqui de paraquedas, fala um pouquinho do André. Vamos lá, eu sou André, eu trabalho como terapeuta energético. Meu objetivo de trabalho é justamente equilibrar as pessoas, trazer o encaminhamento, né, o caminho da cura através do alinhamento energético. Mas antes disso, eu era o administrador de empresas. Trabalhei em algumas multinacionais. Que legal! Olha, nem eu sabia disso, hein? Nem eu sabia disso. Sim, sim. Trabalhei bastante tempo. Eu trabalho desde os 18 anos. Trabalhando no mundo corporativo. E quem me conheceu nessa época nunca nem me reconheceria hoje, né? Porque é outra pessoa. A gente outra muda, pessoa. né? A gente muda, a gente muda. E hoje eu trabalho através dos orgonites, através de cristais, eu trabalho alinhando a energia das pessoas. Então, eu construo e projeto mesas radiônicas, e através dessas mesas é como eu consigo tratar a pessoa. A pessoa, a vida da pessoa, a casa da pessoa, os negócios. Então, é sempre... Eu Sim. sou a prova viva disso, porque já aconteceu do André me ligar e falar, Caterina, estou sentindo que você precisa de um alinhamento. E eu falo, caramba, como é que você, né, você percebeu? E realmente dá uma super diferença. Tanto que é uma coisa muito curiosa que eu vou contar para o pessoal aqui, é que o André me procura às vezes para desenvolver algumas ferramentas para ele, né? Vamos até falar, o que é orgonite? Para de repente alguém tá aqui e não sabe o que é orgonite? Orgonite é uma ferramenta vibracional que atua também nos trabalhos dos terapeutas ou diretamente com alguém, né? Olha, ele tá até com uma aí na mão de selenita. E essa ferramenta, ela é o meio pelo qual, né, consegue acontecer todo esse processo. E eu tava falando de uma coisa que eu esqueci, André, esqueci. Me perdi aí na selenita. Me Estava perdi. falando que... Você falando que de vez em quando eu chamo você para te alinhar. Ah, isso, ó. Aí assim, você me chama para alinhar. E quando ele precisa de algum orgonite, ele fala assim: olha, Caterine, eu preciso de um orgonite assim, assim, assado, mas é o seguinte, eu vou te alinhar antes, tá bom? Então, assim, ó, tal dia eu vou te alinhar, e depois que eu te alinhar, que eu te deixar com os chakras todo direitinho, que você estiver toda equilibrada, aí a gente começa a dar um processo para essa peça. E aí a gente já fez tantas vezes isso que agora, quando ele vai pegar alguma ferramenta comigo, algum orgonite, eu falo, André, vou começar amanhã, você já me alinha? E isso é muito legal, porque flui, né? As coisas fluem. Quando eu começo a mexer na sua peça, ela desenvolve rapidinho, o que às vezes não acontece com algumas peças, né? Que às vezes a gente acaba passando por algum problema na vida pessoal, que não é difícil, né? A gente está aqui no mundo cheio de coisa acontecendo. E isso acaba interferindo no nosso trabalho, inclusive do terapeuta, você vai poder falar sobre isso, e também do desenvolvedor de ferramentas para terapeuta. Então, se você está tudo alinhadinho, tudo flui melhor. Eu vou aproveitar só mandar um beijo aqui para o José. José está aqui com a gente, doutora Tereza, Cristina está aqui com a gente também, um beijo para vocês. Mas fala sobre isso você também, André. Como é que acontece com você nesse processo? De você... a gente sempre fala muito assim que o terapeuta, ele precisa também se limpar, né? Porque o que acontece? Você vai atendendo e você tem que ter um escape para aquilo não pegar em você, né? E você também precisa estar bem para atender o outro. Aquele lance da máscara, né? Que a gente coloca primeiro na gente, depois a gente coloca no passageiro do lado no avião, né? Exato. A minha história como terapeuta, ela começa com a grande maioria. A gente começa a querer se cuidar, daí a gente vai aplicando, vai tendo resultado, vai pegando gosto, vai criando aquela intimidade, aquela paixão, e a gente percebe que aquilo é um movimento de também expansão, de não se Alguém vê, né? cuidar. Alguém vê e fala, você pode fazer para mim também? Exato. Não é? Quando eu comecei, eu tenho fotos, qualquer dia eu faço um TBT de quando eu Legal, comecei. legal. Eu fazia numa folha de sulfite o alinhamento, como eu tinha, sei lá, 30 cristalzinhos. Eu comecei assim, pequenininho, assim. E Eu com não esses tenho 30 ideia da cristais... mesa do André, gente. É uma mesa gigantesca de cristais. Sim, sim, qualquer dia eu posto ela pro pessoal ver no Instagram. E eu alinhava, sei lá, 12 pessoas por dia. Então eu ia alinhando e fazendo ali e lendo a pessoa. Eu comecei a ler a pessoa a partir dali. Ah, você está com o chakra sexual, que é 4 dedos abaixo do umbigo, bloqueado, vai ter um bloqueio na parte de trabalho, na parte de criação. Então, assim, já linkando, né, que você estava falando anteriormente, a gente sempre tem que estar com o chakra muito bem alinhado para conseguir desempenhar bem. Então, por exemplo, não está conseguindo
criar coisas novas, né? A gente é um bloqueio no chakra sexual. Tá faltando autoconfiança. Ah, eu não acho que eu não consigo, acho que eu não sou capaz, eu tô com medo de dar esse passo. É o plexo solar, que fica bem aqui na boca do estômago. Então, assim, são vários chakras que a gente vai conhecendo, né? E se conhecendo através deles. E a partir daí a gente consegue se alinhar e desenvolver também o autoconhecimento. Que às vezes a gente está andando, a gente sente um nó aqui na barriga, a gente não sabe o que é. É o plexo solar. E essas lives, né, André, surgiram justamente para a gente ir esclarecendo esses termos, né? Porque eu imagino que, assim, quem é entendedor do que a gente está conversando, está entendendo tudo. Mas para quem está começando, quem quer saber um pouco mais sobre o que é chakras, por que precisa alinhar, o que desalinha os chakras. Aí a gente falou, eu e o André estávamos conversando ontem, né? Porque foi ontem essa ideia, gente, vocês não têm noção. Foi ontem, foi ontem, não, foi ontem ou foi terça? Antes de ontem, terça-feira. Antes de ontem. A gente conversando, tivemos essa ideia e a gente falou, vamos pôr em prática e vamos ver o que acontece, né? E aí, a ideia é a gente bater um papo com vocês, fazer disso daqui um lugar para a gente se encontrar, né? Para a gente, assim, contar um pouquinho das coisas que a gente está passando, vocês também interagindo no chat aqui, trazendo as coisas, trazendo as dúvidas. A gente sempre vai acabar explorando um pouquinho as ferramentas que a gente utiliza, que isso é legal, né, André? Porque a gente tá lidando com isso todo dia, então vai ser muito fácil falar de funcionalidade de orgonite, para que serve, para que não serve, o que é indicado, o que não é. E o André também, aos poucos, a gente, nessa nossa conversa, vai passando o conhecimento que a gente tem de cada coisa, né? Então, mesa radiônica, né? O atendimento de alinhamento dos chakras mesmo e todas as outras terapias que o André vai utilizando. No nosso bate-papo, naturalmente, isso vai acabar saindo, né, André? Porque torna-se parte da gente, né? Uma vez eu fui fazer psicanálise, né? Passar com a terapeuta. Sim. Daí eu falei assim, eu não ia falar desse assunto. Eu falei, não, mas eu não tenho como não falar porque é parte de mim, né? Eu não tenho como não falar do meu trabalho. Exatamente. Vive isso, né? Não tem como não falar. E a ideia é exatamente essa, né? Trazer aqui uma questão assim mais transparente e pedir para que vocês também comecem a interagir com a gente, né? E fazer perguntas, porque assim, eu achei até interessante, vou até trazer uma coisa legal aqui. A minha filha, ela faz biomedicina e ela tá fazendo um Instagram todo sobre biomedicina, né? E ela postou essa semana um negócio muito legal. Ela postou um negocinho escrito assim: você já se sentiu burro por fazer uma pergunta? Ou se sentiu burro e não quis fazer a pergunta? Né, parecendo uma pergunta simples demais? Às vezes a gente tem essa ideia, né, de que eu não vou perguntar isso porque isso aqui é tão básico. Eu não vou perguntar isso porque eu vou parecer uma pessoa que não conhece nada. E a ideia aqui é justamente a gente explorar todas as nossas dúvidas, né? E aí até ela traz na sequência, ela fala assim: se você acha que essa pergunta é simples demais, você vai ficar com essa dúvida para sempre. Então, talvez seja melhor você parecer ignorante naquele assunto durante 5 minutos e, a partir dali, você já está sabendo do que está se falando e perguntar, do que deixar o assunto passar e fingir que você sabe, né? Então, a ideia aqui é a gente interagir, porque eu também, o André faz tantas coisas, e eu também, até não sei, sobre mesa radiônica que a gente estava falando, né, André? Falei assim, eu trabalho muito com pêndulo, eu faço pêndulos de orgonite, eu vendo para muitas pessoas que trabalham na mesa radiônica, mas eu entendo da ferramenta pêndulo, né, de orgonite. Mas eu queria entender na integralidade o que é uma mesa radiônica. O André falou, vamos trazer, vamos conversar sobre isso. Então, né, a gente aos poucos vai trazendo e também aceitando sugestões. André, quem quiser que a gente fale sobre alguma coisa, agora é a hora, né? Porque a gente está aqui exatamente para conversar sobre isso. E também que o nosso projeto é fazer uma live semanal. Então, assim, tem dúvida? Não consegui participar dessa? Manda no nosso DM, a gente guarda a dúvida e responde na próxima sessão. E a gente também, durante a semana, na verdade, né, hoje a gente vai mais contar como é que isso vai acontecer. Durante a semana, a gente vai colocar umas caixinhas, também pensei, André, umas caixinhas de pergunta, né? Para as pessoas irem colocando as dúvidas maiores, ou então assistiu a live, não estava mais ao vivo, assistiu a gravada. Puxa, você falou aquilo, eu fiquei em dúvida, é isso ou aquilo? Então, a gente vai colocar umas caixinhas de pergunta também durante a semana, para que as pessoas possam interagir e a gente saber exatamente sobre o que as pessoas estão querendo ouvir. E a gente vai trazer isso aqui também nesse nosso encontro. Exato, exato.
E não só sobre a terapia, mas também dúvidas mesmo, por exemplo, o que é um chakra? Ou então, como que eu faço para me energizar em casa? Coisas assim que a gente consegue, né, trocando Hum. conhecimento e todo mundo sai enriquecido. Ou você vem e conta uma experiência, fala, "Ó, toda vez que eu faço isso eu me sinto mal, tem algum fundamento, Sim, né? A doutora sim. Tereza, inclusive, acabou de colocar aqui uma pergunta pra gente, ó. Prosperidade na mesa radiônica. Tem alguma específica para isso? Ela tá perguntando, André. Tem sim. Todos os terapeutas que trabalham com mesa radiônica, geralmente, ou eles têm uma mesa que tem uma ferramenta específica para prosperidade, ou eles têm uma mesa específica para prosperidade. Eu tenho as duas, né? Eu tenho uma mesa que eu chamo de mesa mestra, que ela trata todas as questões, né? Ela é bem global e ao mesmo tempo específica. E eu tenho uma mesa específica só para prosperidade, que vai atingir questões kármicas, questões práticas, questão energética do ambiente, que às vezes o problema do negócio é o ponto que ela está. Então, assim, ela trabalha várias questões relacionadas à prosperidade. E tem isso, né? Essa questão da prosperidade, todo mundo bate muito nisso, mas é sempre legal falar. Prosperidade não é dinheiro, né? Prosperidade é Exato. abundância. Prosperidade é ter tudo que você precisa na hora que você precisa. Então, você não necessariamente precisa acumular um monte de coisa, mas tudo vem a mim com facilidade quando eu preciso. A pessoa certa aparece na hora que você precisa, né? A solução do problema aparece na sua mente na hora que você está perguntando. Então, isso é prosperidade, né? Então, é legal você falar sobre crença, sobre karma, sobre vidas passadas relacionados à prosperidade, né? Porque não são só, por exemplo, maldições ou ai, minha família tem uma maldição, ninguém prospera. Pode ser também, mas tem outras coisas ligadas à prosperidade que a gente pode pegar, né? Outras coisas, exatamente. E tem gente, por exemplo, que a gente fala, a pessoa ganha R$ 20.000 por mês, mas ela gasta 22. Então, ela é próspera, mas o ralo tá aberto, né? Exato, E ela exato. tá sempre Entendeu? na pindaíba, tá sempre correndo Sim, atrás, né? Se exatamente. provavelmente ela aumentar esse ganho, ela vai aumentar esse gasto. Então, tem uma Exatamente. questão atuando aí que precisa ser olhada, né? Porque ela pode até ganhar menos, né? Contanto que ela gaste menos e fique no azul. Vamos brincar assim, né? Exatamente. Que é a questão do trabalho, do dinheiro render, né? A pessoa consegue, o dinheiro chega na mão dela, ela consegue fazer tudo que ela precisa. Daí sobra. E você até falando, eu lembrei, tem famílias que Sim. ganham pouco, né? Eu lembro de uma pessoa da minha família que ela ganhava super contadinho, assim, ó. Só que ela conseguia fazer tudo que ela queria. Você ia na casa dela, tudo novinho, limpinho, arrumadinho, sabe? A roupa do momento. Ela não tinha 10 tênis, mas ela tinha dois impecáveis, sabe? Os móveis da casa dela. E era tudo, assim, muito contadinho. Enquanto outras pessoas que tinham muito mais possibilidade, não conseguiam se organizar para ter isso. Então, assim, é sobre isso, né? Sobre foco, onde você está colocando a sua energia, né? Como que essa energia, a energia tá ficando, você até consegue ir lá fora e buscar, né? Você vai lá, mata o leão. Só que quando você chega, tem um monte de fuga de energia dentro da tua casa. Isso também dá um encontro, né? Falar desses buracos, né, André? Ah, dá sim, porque não é só prosperidade, né? Saúde. Tem pessoas que têm questões na vida dela, na casa, até em relacionamento. Eu já vi pacientes que a pessoa ficava doente e era muito mais para ela doar a energia dela para o cônjuge do Nossa, que qualquer outra coisa. Então, assim, tem olha. questões que tem pessoas que eu não consigo alinhar só a pessoa, tenho que alinhar ela e o cônjuge, companheiro, porque a troca energética é intensa entre os dois. Um dá energia para o outro de uma forma E a gente que sabe que isso acontece falta. naturalmente, né? A gente fala, eu quero me blindar, eu quero sair nos lugares e eu não quero perder energia. Isso não é possível, né? A gente troca energia com o ambiente o tempo inteiro. Até tem um Exato. grande amigo, Saulo Caldeirão, que ele fala assim: entrou no ambiente, sentiu que você vai precisar dar energia, dá mesmo. Já vai e doa, porque é menos prejudicial do que você travar o processo e ficar ali tentando não doar, sabe? Ele fala, vai lá, doa e depois você se recupera. Mas ele fala, né, que enquanto a gente anda, a gente está trocando energia com tudo ali, com o ambiente, com as pessoas, né, com tudo. Quando eu estava no cursinho, lá em 2003, olha eu aqui, denunciando a idade, um professor de química meu falou assim, que quando você faz isso, você tem mais ou menos 700 reações físicas e químicas no ambiente, que você desencadeia. Então, assim, a gente não passa em vão em nenhum lugar. Um piscar de olhos nossos altera o ambiente.
uma piscada, uma palavra, né? Porque palavra é também energia. Então, tudo é energia. Esses dias eu estava caminhando, estava voltando da academia. Uma pessoa aqui que mora na minha rua, que eu nunca tive intimidade, assim, chegou e me deu um abraço. Eu falei, vou abraçar. Sério? Vou abraçar, porque é, Sim, é essa troca que ele está precisando, eu não vou negar. sim, sim. Foi desavisado. Foi totalmente desavisado, totalmente. Então a gente doa assim energia, a gente doa. A questão é que assim a gente precisa saber recarregar, né? Porque, por exemplo, essas trocas elas são naturais. Uma vez até durante uma meditação e depois eu fui pesquisar e existe um termo que eu achei incrível. Eu já conto ele, que o que o mentor falou é que a gente é uma ponte entre o céu e a terra. A energia da terra passa dentro da gente e sobe para o universo. E o Nossa, eu ia universo falar. desce pela gente e chega na terra. Então, assim, quando nós estamos alinhados, nós temos todo um sistema energético planetário e universal que se alimenta, né? Que se beneficia do nosso alinhamento, não é só a gente. Começou a falar, eu ia falar uma coisa muito parecida com isso, que é como é que você doa energia sem perder energia. Primeiro que você não está doando o que é seu, né? Você é um grande canal, como você disse mesmo, né? Conectado à energia primordial, à fonte, e você é o canal que doa essa energia. Então, quando alguém vem e te dá esse abraço que você, né? Imagina, ele está abraçando Deus ali, está abraçando a fonte. Se você acha que é o André que está abraçando, aí o André vai ficar sem energia, né? Mas se você Exato. se coloca nesse lugar de utilidade mesmo, de eu vou dar o que ele precisa porque eu tenho um abastecimento infinito, né? Eu me conecto com a fonte e eu me reabasteço, né? Dessa energia. Mas precisa estar nessa consciência, e nem sempre a gente tá, né? Nem sempre a gente Exato. está preparado para doar. Sim, sim. E o termo que eu achei que é sobre isso chama Axis Mundi, que é justamente esse, que é um veículo de comunicação energética entre o céu e o universo, Um fio o céu e a condutor, terra. né? Você imagina, a energia tá lá na caixinha de luz lá fora, ela precisa chegar aqui dentro. Você Exato. vira um fio de cobre, né? Você vira o fio de cobre que acaba conduzindo essa energia. Mas você precisa estar muito imparcial para que isso aconteça, né? Porque se você se identifica com o problema e você começa a querer ficar pegando aquela energia, acaba pegando para você um pouco. Os terapeutas, né? Que eu tô até pegando um pouco disso, que eu faço muito post no meu status do WhatsApp justo sobre isso. E sobre a gente querer salvar que ainda não está pronto para ser salvo. Então, assim, todo terapeuta é um pouco salvador, tem essa síndrome. Então, aí acaba a gente perde energia, porque a gente se desgasta, a gente se absorve, acaba absorvendo ali a questão da pessoa. Então, é um problema que a pessoa tem que ela não está pronta. A gente acaba entrando na frequência dela ao invés do contrário. E o Então, terapeuta tem isso bem aflorado, mas se a gente olhar, todo mundo tem um pouquinho de carpinteiro do universo ali que quer, né, moldar as coisas, né? O Raul Seixas dizia, tô sempre querendo aparar o cabelo de alguém, né? Eu nunca entro naquela questão de pensar, né, que as coisas têm um motivo para acontecer, né? De que tem um aprendizado naquilo que a pessoa está passando, tem uma história bem bacana que é aquela da borboleta, né? Que está dentro do casulo e ela tá mó difícil de sair. E aí vai alguém lá e abre o casulo e aquela lagarta nunca vira borboleta. Então, é claro que nós precisamos estar atentos para ajudar quando for necessário, afinal, a função do terapeuta, né, e de quem está disposto a ser verdadeiramente útil é essa, mas a gente também precisa ouvir essa voz interna falando, opa, agora não. sim. Calma, né? Calma que tudo tem seu tempo, essa pessoa está aprendendo, né? E você fica ali meio de stand-by para primeiros socorros, mas você deixa que a pessoa aprenda com a experiência, né? Tem que deixar, porque a gente, para a pessoa chegar já no nível de terapeuta e estar atendendo, é porque ela também já sofreu um pouco na vida. Então, Isso então é ela, legal, né? É o que ela você tem que falou, entrar todo nessa mundo fase. vira terapeuta porque um dia já tratou de si mesmo, né? Exatamente, exatamente. Então é uma questão de tempo mesmo, cada um tem o seu. É. E aí hoje eu tava pensando, né, no que a gente ia falar, e eu falei, caramba, que legal, nós vamos fazer a live toda quinta-feira, vai ser super legal, né? E aí eu já comecei a pensar nas coisas e assim, eu falei, vou fazer um café, aí já me veio assim, não, café não. Você toma café todo dia, vamos fazer um negócio diferente? Faz um chá, porque o café ele deixa você meio elétrico, né? E o José, se ele estiver aqui ouvindo, ele vai falar, nossa, que bênção essa live, porque ele fala pra mim toda vez.
faz um chá, faz um chá. E aí eu falei, meu, eu vou fazer um chá toda quinta-feira, né? E trazer aqui, mostrar pro pessoal. Inclusive, estou tomando chazinho. E eu vou falar do quê? Porque é legal, né? Eu falei, ó, sem querer fazer propaganda, mas já fazendo. Guaçatonga é o meu favorito. José tem vários chás aqui. Para quem não sabe, José, meu marido, é médico. Ele adora fitoterapia. Ele tem um curso, né, de fitoterapia, fez pós. E ele vê o poder das ervas. E aí ele fica indicando pra gente. Tipo, ele fala, chazinho de sachê não. Vamos comprar erva, vamos colocar erva na. Né, ele gosta muito da erva. E eu falei, mais uma coisa pra gente contar, né? Que chá que a gente vai tomar hoje. Então, falei, eu vou tomar um chá. Hoje eu tô tomando guaçatonga. E é um chá que é bom para melhorar a imunidade e também para quem tem questões de estômago. Mas isso não é uma indicação. A gente não pode indicar nada. Procure um médico, né, para poder tomar chá. Tem gente que não pode com algumas coisas. Então, eu posso, estou tomando e vou contar aqui para vocês como uma curiosidade para que é bom. Mas lembrem-se que sempre é preciso de prescrição médica mesmo para ervas, né, André? Porque tem erva que faz mal, né? Não, não digo assim, faz mal, mas ela é contraindicada. A pessoa às vezes tem uma condição que não pode tomar. Quando a minha irmã operou em abril, ela operou, ela retirou a vesícula. E aqui em casa eu tenho um pé de boldo enorme. E um dia ela estava com cólica, ela falou assim, pega lá o boldo para tomar. Daí depois eu fui pesquisar, e o boldo, para quem tem problema na vesícula, é um veneno. Porque ele Sério? faz Então. com que aquilo que estava, aquela inflamação que estava dentro da vesícula, ela vá para o fígado. Caramba, olha, eu não sabia É, também, porque é. geralmente boldo é bem comum, assim, né? Tem em todo lugar, tem na rua, inclusive. Você Exato. fala, meu, tá passando mal, tá enjoado, tá? Comeu uma coisa que não fez mal, vai lá e toma boldo. Mas, tá Então. vendo? Não necessariamente é o Não indicado, né? necessariamente. Exatamente. Então, assim, que é um problemão, assim, para quem tá com algum problema, para vesícula inflamado, coisas assim. E toda erva é assim. As pessoas falam, né, que a diferença entre o veneno e a cura é a dose, né? E até diria que dá para expandir, né? Não só a dose, mas a hora que você está tomando, né? Se você toma um chá de boldo quando você está com algum enjoo, tudo bem, mas quando você está com a vesícula ruim, não é bom. Então, por isso que o médico vai saber, né? Vai conversar com você, vai falar: vamos lá, o que você tem? Tem problema disso, nisso? Isso aqui pode, isso aqui não pode. Então, sempre bom. E ó, o José tá aqui na live com a gente, falou: ótima ideia de tomar um chá toda a live aqui. E Eu achei bem legal. A Ingrid também tá colocando aqui, ó, que saudade de boldo, que legal. É que ela mora no Peru. Ah, Ela mora que no legal, Peru. Ela Ingrid. tá morando lá faz um tempo já. Que honra ter você aqui. Obrigada, viu, pela sua companhia aí. Obrigada mesmo. E aí, André? Vamos fazer lives curtinhas, né? A gente até conversou sobre isso, você falou na chamada, vão ser 30 minutinhos, que a gente vai só bater um papo, vai ser um ponto de encontro para a gente compartilhar, talvez algum ensinamento. E assim, eu queria dizer para vocês, ela falou, ó, que é muito difícil, né? No Peru, acho que o boldo deve ser muito difícil, é isso, né? E eu queria falar para você aqui, o pessoal te conhece aqui no Instagram, mas tem outros lugares que as pessoas podem te encontrar, né? Eu sei que você tem um grupo que todos os dias você posta orações, inclusive daqui a pouquinho a gente vai fazer uma oração aqui com o André também. A ideia é sempre encerrar a nossa live com uma oração, né? Uma meditação com oração. E o André é muito bom nisso, vocês vão adorar. Mas fala pra gente, como é que faz para entrar nesse grupo seu, para acompanhar você? Aqui no meu Instagram, no primeiro destaque, tem o link para o grupo. O grupo é aberto, então é só entrar no link e vai ser bem-vindo. Ou bem-vinda também. Então, assim, é um grupo que tem atividades segunda, quarta e sexta, são sempre orações, mantras, meditações. Então, são sempre materiais que têm esse objetivo de elevar um pouco a nossa consciência. E é legal estar no grupo, porque o que acontece? Todo dia você recebe um convite para aquilo, né? A gente, falando do chá, né? A gente sabe que para transformar uma nova coisa, né, num novo hábito, a gente precisa de repetição. E às vezes você até quer fazer, só que você não tem a lembrança, você não tem a memória, você está muito distraído, tem muita coisa para pensar. Então você está lá no grupo, né? Coloca um toquezinho diferente no grupo da oração do André, que aí toca lá e você pega 5 minutinhos do seu dia, né? Não sei se às vezes é isso, né, André? Às vezes é talvez um pouquinho mais. Às E aí vezes até você menos. Às vezes até você se menos. conecta Oração com faz essa em 2 energia. minutinhos. Porque às vezes Sim. ela vai fazer tanta diferença lá na frente, né?
E é uma pausa, e a gente não se permite. Esses dias eu vi uma propaganda de uma marca de chá, eu vi no Instagram. Eles tinham uma cabine e falaram assim: quer ganhar um litro de chá grátis? Coloque seu celular aqui. Aí a pessoa colocava o celular na caixinha e falava: agora você só pode pegar daqui 10 minutos. Aí as pessoas ficavam bravas no começo e tinha um sofá com uma almofada, com um guarda-sol, assim. E como não tinha o que fazer, as pessoas sentavam e esperavam uns 10 minutos para abrir, né? Enquanto isso, elas tomavam um chá, era um chá gelado e tal. E aí a propaganda falava justamente sobre isso. Você tem feito pausas, né? E pausas na correria do dia, porque a oração nada mais é do que um encontro com você mesmo, né? Então, assim, é um minuto entre você e Deus, né? É um minuto entre você e o divino. E que às vezes, se você não se cobra, entre aspas, de fazer essa pausa, você passa dias sem fazer, né? Isso, exatamente. Daí Porque fica não aquela para. coisa A de só rodinha do lembra rato quando não não para leva de em girar, conta. né? Sim, sim. E eu falo que nós somos uma mesa com 4 pernas, né? O físico, o emocional, o mental e o espiritual. Quando você não cuida de uma das pernas, a mesa já fica bamba. Se você não cuida das duas, daí a mesa já fica muito mais fácil de cair. Muito mais Então, fácil, muito mais fácil. E não tô acompanhando o horário, André, porque eu tô com um negocinho bem na frente do meu horário. Eu não sei quanto tempo que a gente já tá aqui, você me passou um avisa. minutinho. Já passou um minutinho. Mas se Menino, quiser mas passar, voa demais, né, esse nosso voa tempo. muito. Voa Mas muito. assim, a Fer, alguma coisa que eu não sei o nome dela, passou aqui, voltou, disse que tá adorando o bate-papo. Que bom que você tá aqui, que legal. E aí, Gratidão. gratidão. E aí eu vou falar para o André, assim, né? Deixar aqui junto com ele um convite para que vocês acompanhem a gente nessas quintas-feiras, né? Sugiram temas. A gente vai tentar se organizar, mas a gente também quer ser muito natural, então não vai ser uma coisa enfaixada que tem um tema. Vamos sempre conversar sobre isso, né? Mas vamos sempre conversar sobre orgonite, sobre terapia, sobre energias, sobre cristais, né, sobre desenvolvimento, sobre autoconhecimento. Vai ser sempre um bate-papo bem gostoso. Mas a gente quer deixar a coisa bem livre, bem gostosa, para que vocês também sintam a mesma energia aí. E aí, agora eu queria pedir para o André, né, que eu vou aqui desfrutar, para ele fazer uma oração para a gente finalizar aqui o nosso encontro nessa quinta. E aí, a hora que ele finalizar, a gente se vê de novo na próxima quinta-feira, tá bom, pessoal? Fiquem aí com essas vibrações elevadíssimas. Obrigada, André, por tudo, viu? Obrigada por topar. É um prazer que perdure esse nosso projeto. Tem muito sucesso. Eu vou fazer uma oração que eu mandei. Deu uma travadinha, vamos ver. Não sei se travou para mim só. Você consegue me ouvir? Agora voltou. Deu uma É travadinha, mas porque, é fala, porque eu fez. estava procurando. Eu troquei de tela para pegar a Ah, oração. entendi. E deu agora? Tá aqui. Dá para ver? Todo mundo Então está me tá bom. ouvindo? Beleza. Qualquer coisa você me Vamos. chama, tá? Tá bom, pode deixar. Vamos lá. Amado Criador do Universo, fonte de todo amor e vida, a vós e aos seus anjos de luz que nos acompanham em cada passo, hoje nos abrimos nossos corações diante de vocês todos. Pedimos força e coragem para nos libertar da culpa e dos medos do passado. Que a luz do teu perdão nos envolva, ensinando-nos a perdoar a nós mesmos com a mesma ternura com que tu nos perdoas. Amados anjos, auxiliai-nos a cultivar a autocompaixão, para que possamos nos olhar com carinho, acolhendo nossas falhas como parte e aprendizado de que nós temos nesse plano. Que possamos trocar a autocrítica por palavras de amor, a culpa pela consciência, a dureza pelo abraço interior que cura. Criador, que a tua paz habite em nossos corações, para que, ao que nos perdoarmos, possamos também perdoar os outros e expandir a luz da compaixão pelo mundo. Que assim seja, assim é e assim será. Gratidão, gratidão, gratidão. Amém. Amém. É isso. Fiquem aí com essa delícia de oração, com essa vibração maravilhosa e a gente se vê quinta-feira que vem, tá bom? 20 e 20. André, um beijo, viu? Beijo. Tchau. Tchau.